E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nessa aula 4 de sintaxe a gente vai ver os verbos de ligação. Você pode acompanhar na apostila de vocês que eu tenho aí os 10 verbos de ligação. Estou aumentando aqui para ver, que são ser, estar, permanecer, continuar, andar, tornar, virar, viver, ficar. Esses 10 verbos que a gente viu lá em análise sintática 1, nós vamos estar relembrando agora. Agora a gente vai trabalhar mais o predicado nominal e o verbo nominal, explicando principalmente as armadilhas dos predicados nominais, tá bom? Pessoal, você tem que decorar essa listinha dos 10 verbos de ligação. Acredito que você já tenha feito essa dica mnemônica, ter copiado num post-it, colocado no seu escritório, para que a gente possa, com efetividade, trabalhar aqui. Veja, nessas 4 frases, 1 e 3 e 2 e 4, nós temos uma frase que é semelhante. Eu tenho aqui Rodrigo, que é o meu sujeito simples nos 2 casos, não me interessa falar sobre ele. Vou analisar aqui o predicado. Esse predicado e esse predicado aqui. Note que ambos os predicados possuem um verbo que está lá na minha lista, que é o verbo estar. É um verbo clássico chamado de ligação. O fato de esse verbo estar nessa minha lista não garante que esse verbo seja realmente de ligação. Os 10 verbos que estão nessa lista são verbos candidatos, são verbos possíveis de serem considerados verbos de ligação. O que transforma o predicado em nominal é a presença de um predicativo. Ele é o grande ator dessa história. Muita atenção no predicativo. Vamos analisar aqui, gente, ó. Rodrigo está feliz. A palavra feliz... Peraí. Aqui eu tenho um verbo que está na lista. Você sabe que eu não posso chamar de nada. Eu vou botar só um V de verbo. Feliz é uma qualidade de quem? De Rodrigo. Essa qualidade aqui pode ser confundida com um advérbio de modo. Feliz expressa o modo como ele está. Para que eu não confunda com um advérbio, eu costumo passar para o plural. Os meninos estão felizes. Veja que a palavra feliz faz plural. Portanto, é um modo adjetivo. Se não fizesse plural, meu filho, aí eu teria um advérbio. Como um adjetivo estar ao lado de seu referente, teria um adjunto adnominal. Como esse adjetivo foi para depois de um verbo, cruzou a fronteira de um verbo, eu deixo de ser um adjunto adnominal e passa a ser o que, gente? Aqui, um predicativo do sujeito. Tudo bem? Ótimo. Se eu tenho um predicativo do sujeito, aquele verbo que está na lista, veja só, 50% de chance ele está na lista. Os outros 50% de chance é ele ter um predicativo. Se ele é um verbo que está na lista e tem um predicativo, esse verbo se concretiza como verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, o predicado é chamado de nominal. Lembre-se, você classificou o elemento como predicativo do sujeito, coloca logo embaixo dele, candidato, núcleo do predicado nominal. Sempre que você ver o predicativo do sujeito, já coloca essa segunda classificação para ele. Já é automaticamente núcleo do predicado nominal. Beleza? Veja, o predicado é nominal por conta do predicativo, não por conta do verbo de ligação. Verbo de ligação é o zero à esquerda, não presta para nada, tá? Ele serviu, como o próprio nome já diz, para ligar o adjetivo ao seu sujeito. Beleza? Antes de ir para a Luísa, veja que Rodrigo está aqui. É a mesma estrutura, o mesmo verbo.
Como esse verbo está na lista, eu coloco somente um Vzinho. A palavra aqui, você sabe, aqui, acolá, lá, longe. Aqui eu tenho um adjunto adverbial de quê? De lugar. Veja, o verbo que está na minha lista não possui um predicativo do sujeito. Por não possuir um predicativo do sujeito, aquele verbo que estava cogitado para ser de ligação vira um verbo de ação. Se é verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Note que eu não tenho nenhum objeto, o verbo é intransitivo. Geralmente, os verbos que estão na lista não possuem objeto. Geralmente, 99% desses verbos são, são todos, né? Sempre serão verbos intransitivos quando tornados de ação. Tudo bem? Aqui você está vendo um predicado verbal. Aí o menino vê, Vitor, o verbo está é um verbo de ligação. Não, meu filho. Lembre-se, aqueles verbos que estão na lista precisam de um predicativo para se concretizarem como um verbo de ligação. Beleza? Ótimo. E a frase se encerra aqui, né? Se fosse assim, Rodrigo está feliz aqui, seria verbo de ligação, tá? Ele tem que ter um predicativo. Vamos lá. Luísa aqui é o sujeito, Luísa aqui é o sujeito. Eu tenho aqui o meu predicado que eu vou analisar para ver se ele possui um predicativo. Parecer está na lista, portanto, eu tenho 50% de chance de ser. Vou colocar aqui, ó, 50. Por quê, gente? Porque está na lista. Beleza. A palavra carente é um estado dela, não é o estado? Lembre-se que o estado pode ser um verbo, aliás, pode ser um advérbio. Veja, as meninas pareciam carentes. Isso aqui pode ser pluralizado. Isso aqui é um adjetivo na morfologia, portanto, eu tenho um predicativo do sujeito. Por que é um predicativo do sujeito? Se tivesse ao lado adjunto, depois do verbo, predicativo, por conta da posição. Então, lembrasse que eu falei isso lá em análise sintática 1. Parecia é um verbo que está na lista e se concretizou como verbo de ligação porque possui o que, gente? Um predicativo do sujeito. Por possuir um predicativo do sujeito, ele é um verbo de ligação. Todo predicativo do sujeito é núcleo de quê, gente? Do predicado nominal. E o predicado vai ser nominal por quê? É porque tem verbo de ligação. Não, porque tem predicativo do sujeito. Tudo bem? Deu para entender? Veja a próxima. Luísa parecia bem. Parecer é um verbo que está na minha lista, portanto eu sou precavido, boto somente um V. A palavra bem é um modo, o modo como Luísa parecia. Modo pode ser adjetivo, pode ser advérbio. Carente aqui é um modo e por ser pluralizado, as meninas pareciam carentes. Ele é um predicativo. O predicativo é variável, faz plural. Advérbio não se pluraliza. As meninas pareciam bens. Diz alto aí. As meninas pareciam bens. Não, bicho. Esses bens aí seria o bem dinheiro, né? Não, não faz. Quando ele expressa estado, ele é invariável nesse caso. As meninas pareciam bem. Não é pareciam bens. Apesar de expressar estado, ele não faz plural, eu vou ter um adjunto adverbial de que, gente? De modo ou modal. Veja, o verbo que está na minha lista, 50% de chance, não passou nos outros 50% de chance
Porque não tem o quê? Predicativo. Não há predicativo aqui. Por não possuir um predicativo aqui, nada de chamar esse predicado de nominal, porque ele não tem predicativo. Consegue compreender isso aqui, candidato? Sim? O predicado aqui ele vai ser verbal, o verbo vai ser de ação, núcleo do predicado verbal, e eu vou ter aqui um verbo intransitivo. Lembrando que os verbos que não conseguem ficar de ligação são intransitivos. Então, eles herdam essas três classificações aqui automáticas. Tudo bem? O predicativo do sujeito geralmente é exercido por um adjetivo deslocado para depois do verbo. Lembra, adjetivo, estado, qualidade, característica. Acontece que também outras palavras, geralmente um adjetivo, um substantivo, um numeral, podem exercer uma função adjetiva, mesmo permanecendo com a classe de numeral, de substantivo. Eu vou te mostrar agora. Por exemplo, a mesa era de mármore. A mesa é meu sujeito simples, não é verdade? Era predicado, vou analisar. Eu tenho aqui o verbo ser, né? E eu tenho a expressão de mármore. A expressão de mármore é uma locução adjetiva. Pode ser trocado por um adjetivo simples, marmóreo. Acho que existe isso, né? Marmóreo. Essa locução aqui está completando a palavra mesa, não o verbo ser. É tanto que se eu inverter faz sentido. Pega essa expressão de mármore e coloca aqui do lado. A mesa de mármore. Ou seja, de mármore é uma expressão que está se referindo à palavra mesa. Se de mármore estivesse ao lado de mesa, seria um adjunto adnominal por ser uma locução adjetiva, ou seja, tem um valor de adjetivo. Tá bom? Nesse caso, de mármore vai ser sim um predicativo do sujeito, núcleo do predicado nominal. Na dúvida, se o termo vier preposicionado depois de um dos verbos da lista, tenta pegar isso aqui e botar do outro lado para ver se faz sentido, para ver se ele se refere realmente ao sujeito. O lance do predicativo é verificar se refere ao sujeito depois de um verbo, aquele lance de posição. Bota antes para ver se refere a esse elemento. Se referir ao primeiro elemento e tiver depois do verbo, adeus, é um predicativo do sujeito. E aqui é um verbo de ligação e eu tenho um predicado nominal. Beleza? Pode ser representado por um predicativo ou uma locução adjetiva. O menino parecia um capeta. O menino é o sujeito simples e eu tenho aqui um predicado com o verbo que está na minha lista. Um capeta, eu tenho aqui um artigo e um substantivo. Esse substantivo, porém, é uma qualificação da palavra menino. Apesar de ser um substantivo, sua função é adjetiva. Menino capeta. Bota a palavra capeta aqui do lado. Menino capeta seria um adjetivo, né? Uma função adjetiva. Capeta é um substantivo com uma função adjetiva. Portanto, também é um predicativo do sujeito. Núcleo do predicado nominal, o predicado é nominal e o verbo é de ligação. Mais uma vez, candidato, eu peço, coloque esse elemento ao lado do seu sujeito e verifique essa possibilidade. Tudo bem? Ótimo. Eu não sou ele. Eu é o sujeito simples, adjunto adverbial de negação, predicado é esse. Sou é um verbo de ligação, não é? Vamos ver aqui. Ele é um pronome do caso reto que está agindo como qualificação do eu. Eu não sou ele. Qualificação não, uma característica. Eu não sou ele. Você está vendo aqui um pronome exercendo a função de quê? De predicativo do sujeito, núcleo do predicado nominal. Tá bom? Então veja, gente. Praticamente é isso.
Se um elemento, depois de um desses verbos de ligação, estivesse referindo ao seu sujeito, predicativo do sujeito, tá bom? Na prática, ele só não vai ser predicativo do sujeito quando tiver um advérbio, um adjunto adverbial. Grave isso aí. Você escreve na apostila, não vai ser quando for um adjunto adverbial, tá? Os escolhidos é o meu sujeito simples, são é o meu verbo de ligação e dois é o meu predicativo do sujeito. Vitor, vai com calma. Por que dois aqui é um predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito. Dois é um numeral que se refere ao seu sujeito com uma função adjetiva. Predicativo do sujeito, núcleo do predicado nominal e o predicado é nominal. Beleza? Sim? Ótimo. Lembre-se bem, essa questão do elemento está caracterizando o anterior depois do verbo. Tá bom? É isso. No nono caso, aquele elemento que eu falei da locução verbal na aula passada está aqui. O processo é o meu sujeito simples. Aqui eu tenho um predicado. Opa, não vou botar predicado agora não. Só predicado. Devia ser é uma locução verbal. Quem é o verbo que eu vou analisar as suas características internas? É sempre o verbo principal. Sempre olhe para ele, candidato. Quem é o verbo principal? Ser. Se o verbo ser é o verbo principal, ele é quem manda. Então eu tenho um possível verbo de ligação aqui. Incoerente é o estado do processo. Faz plural? Incoerentes faz plural. Se refere ao sujeito por intermédio de um verbo, eu tenho um predicativo do que aqui, gente? Do sujeito, núcleo do predicado nominal e o predicado vai ser nominal. Lembre-se bem, muita gente tem dificuldade aqui quando tem locução verbal para classificar a transitividade ou o tipo de predicado. Analise sempre o verbo principal. A gente falou aqui que o predicado nominal precisa de um predicativo. A parte mais importante de um predicado nominal não é um verbo de ligação, é um predicativo do sujeito. É um erro comum que muitas pessoas cometem de achar que basta ter um verbo de ligação é predicativo do sujeito. Ou que, para eu ter um predicado nominal, eu precise de um verbo de ligação. Mentira! É uma mentira deslavada. Para eu ter um predicado nominal, eu preciso de um predicativo e ponto. O verbo de ligação é totalmente dispensável. Vou te mostrar isso aqui. 10 e 11, eu vou começar por A11. Aqui eu tenho o meu sujeito, a moça, que não me interessa, e aqui eu tenho o meu predicado. Chegou é um verbo conhecidíssimo como verbo de ação. Aqui eu não tenho nenhum problema, você sabe. Não está na lista, 0% de possibilidade de ser um verbo de ligação. O predicado logo vai ser chamado de verbal. Por que é verbal? Porque o verbo é de ação. Núcleo do predicado verbal e chegar, a gente viu nas aulas anteriores, faz parte daquela listinha de verbos intransitivos não essenciais, que é CVCI, estão lembrados? Chegar, voltar, retornar, regressar, comparecer. Estão lembrados dessa listinha? Então, eu já coloco aqui que ele é um verbo intransitivo. Não vi nada. Ele é um clássico verbo intransitivo. Beleza. A palavra atrasada é um modo sobre a moça. Não está mostrando como ela está, não é o estado em que ela se encontra. Atrasada é um adjetivo, um verbo no particípio, né? É um adjetivo. Se atrasada estivesse ao lado da palavra moça, seria um adjunto adnominal. Como ele cruzou a fronteira, predicativo, eu não vou nem abreviar, vou colocar todinho, do sujeito.
Vitor, como é que pode acontecer um predicativo do sujeito sem um verbo de ligação? Tá aí. Predicativo do sujeito é independente. Coloque isso na sua cabeça. Ele não precisa de um verbo de ligação. Não precisa. Pode colocar, anotar isso aí. O que é um predicativo? É um adjetivo ou uma palavra adjetivada depois do verbo. É isso. Ao lado adjunto, depois predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, núcleo do predicado. Eu vou escrever porque você precisa prestar atenção nisso que eu estou falando. Núcleo do predicado nominal. Vitor, estou confuso. Aqui eu tenho um verbo de ação. Aqui você disse que era o núcleo do predicado verbal. E aqui é o núcleo do predicado nominal. Ou é um ou é outro, meu filho? É não. Eu tenho dois núcleos. Aqui eu vou ter um predicado misto. É um predicado verbal porque eu tenho um verbo de ação e o predicado também nominal porque eu tenho um verbo, porque eu tenho um predicativo do sujeito. Ele é um predicado verbo nominal. Por quê? Como é formado um predicado verbo nominal? Verba não, viu? Aqui é verbo. Verbo nominal. Porque eu tenho um verbo de ação, verbal, e tenho um predicativo do sujeito, nominal. É isso. Predicado verbo nominal é um que tem um verbo de ação e que tem um predicativo do sujeito. É isso, gente. Coisa mais básica impossível. Vamos voltar para 11. Os meninos escreveram a carta tristes. Os meninos é o meu sujeito simples, não é verdade? Escreveu é um verbo de ação, núcleo do predicado verbal e verbo transitivo direto, não é verdade? Escreveram é um verbo transitivo direto. Faço a pergunta para vocês. Escreveram o quê? O que é que ele escreveu? A carta. É só a carta ou é a carta tristes? Não. Tristes não se refere à carta. Tristes se refere a meninos. Note que tristes está no plural para concordar com o seu sujeito. Se fosse a carta, seria um adjunto adnominal ali, não é verdade? Portanto, a carta é apenas o meu objeto direto, só ele, tá? VTD, por que eu tenho o meu OD? A palavra tristes é um adjetivo que se refere ao seu sujeito. Olhe a volta que ele dá aqui. Entre ele e o seu núcleo, eu tenho um verbo. Se tem verbo, ele deixa de ser adjunto e passa a ser um predicativo do sujeito, núcleo do predicado nominal. Você disse que aqui é o núcleo do predicado verbal porque eu tenho um verbo de ação. Correto. E aqui é o núcleo do predicado nominal porque ele tem um predicativo do sujeito. Ou seja, eu vou ter aqui um predicado verbo nominal. Esse predicado possui dois núcleos, um verbal e um nominal. Hélio escreveu uma carta ofensiva. Hélio é o meu sujeito simples, isso aqui não me interessa tanto, estou de olho no predicado. Aqui você já chamou de predicado verbal porque eu tenho um verbo de ação. Verbo escrever, né? Verbo de ação, núcleo do predicado verbal, beleza? Aqui, considerou também, eu vou ter um predicado verbal porque o verbo é de ação, não é verdade? Que é o verbo considerar. Verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Falta indicar a transitividade dele. Vejamos. Hélio escreveu o quê? O que foi que ele escreveu? Uma carta ou uma carta ofensiva? Eu sei que uma carta é o meu objeto direto. Quem escreve, escreve algo. O verbo é transitivo direto. Quem considera, considera algo também. É o quê? A carta. Isso aqui é um objeto direto. O verbo é transitivo direto. Minha dúvida, candidato, está justamente nessa palavra ofensiva.
Ofensiva, que N feio. Ofensiva. Eu sei que, em ambos os casos, ofensiva se refere à carta. E a gente combinou que quando um adjetivo se refere ao seu referente sem intermédio de um verbo, é um adjetivo. Aliás, é um adjetivo e adjunto adnominal. Não estou negando isso. Adjunto adnominal, porque se liga ao seu núcleo sem ser por um intermédio de um verbo. Acontece que quando esse adjetivo, esse elemento se liga a um objeto, estou falando somente de objetos, eu tenho que observar uma coisinha. Você pode baixar aí na apostila de vocês, que eu tenho uma dica para vocês dentro de um quadro. O predicativo do objeto. Esse elemento aqui, ofensiva, é um elemento que faz parte da carta, é um caráter próprio do elemento. Muitos autores chamam de caráter, vamos lá, universal. Universal é um elemento que pertence à própria carta ou foi uma característica atribuída do sujeito a esse objeto. Ou seja, Hélio escreveu uma carta ofensiva. Ela é ofensiva porque realmente ela é ofensiva, não é um julgamento de Hélio. Vitor, eu acho que aqui a carta realmente é ofensiva. Está xingando, tem palavras, tem palavrões nessa carta. Ela é porque é mesmo. Ela não depende de nenhum julgamento, ela é objetiva. É uma característica própria da carta. Se ela for uma característica própria da carta, isso aqui vai ser um adjunto adnominal, sendo parte do objeto direto. Quando esse elemento é adjunto, ele faz parte do objeto. Tudo isso é o meu objeto. Veja o segundo caso. Hélio considerou a carta ofensiva. Note que eu não tenho certeza se a carta realmente é ofensiva. Não sei. Foi uma consideração, foi um julgamento de Hélio em relação à carta. A carta pode ter palavras que para mim não seja ofensiva, mas para Hélio foi. Ou seja, isso aqui é um caráter subjetivo. Tem caráter, caráter subjetivo. Ele depende de interpretações. Ou seja, esse adjetivo ofensiva foi uma característica atribuída de Hélio à carta. Não que ela realmente seja ofensiva. É uma característica atribuída do Hélio ao seu objeto. Quando é uma característica atribuída do sujeito ao objeto, isso aqui vai ser chamado de predicativo do objeto, que no caso, direto. Beleza? Se é um predicativo, ele é núcleo do predicado nominal. Se eu tenho um predicado nominal aqui, o predicado vai ser chamado de verbo nominal. E aqui é só verbal, porque ali é um adjunto adnominal. Beleza? Na apostila de vocês eu digo, característica dada ao objeto pelo sujeito. O adjunto, característica própria, universal, mostrei para vocês. E segundo caso, ele faz, na verdade, uma listinha. Os verbos que produzem o predicativo do objeto são comuns. É por isso que eu fiz para você o TG de CAC. TG de CAC, T-E-J-E-D-D-C-A-C, que é ter, eleger, julgar, encontrar, deixar, declarar, considerar, achar e chamar. Geralmente são esses verbos que produzem um predicativo do objeto. Eu digo o seguinte, vou colocar um outro exemplo. Eu
comprei a blusa nova. Eu comprei a blusa nova. Quando se disse eu comprei a blusa nova, nova faz parte de blusa. É uma característica própria de blusa. Não foi eu que achei. Não é um julgamento subjetivo. É uma característica universal de blusa. Portanto, tudo isso aqui vai ser o meu objeto direto, VTD, verbo transitivo direto, e esse nova, isoladamente, é um adjunto adnominal. Agora, se eu trocasse o comprei por um verbo do TG de CAC, por exemplo, eu achei a blusa nova. Ou seja, eu considerei aqui no sentido de considerar, o achar, não é achar de perdido não, tá? Eu achei a blusa nova. Eu olhei e julguei a blusa nova. Note que esse aspecto nova é uma característica atribuída ao objeto a blusa por intermédio do sujeito. Não é que ela seja nova. Eu olhei, vi o estado dela, considerei nova. Portanto, nova aqui vai ser um predicativo botei do sujeito, ó. Predicativo do objeto. Relembrando, adjunto adnominal, característica própria, característica universal. Predicativo do objeto, característica atribuída do sujeito ao objeto. Tem poder subjetivo. Decora essa listinha do TG de CAC para você saber. Essa questão aqui do predicativo do objeto só vai treinando muito. Por isso que na atividade da apostila de vocês, eu fiz várias atividades para você treinar com efetividade. Depois você confere no gabarito lá que eu comento com vocês. Tudo bem? Estamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.